E aí, galera, voltamos aqui para a gente terminar a nossa aula de biomas, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, aumentar aqui para a gente continuar. Então, olha só, agora a gente vai estar vendo o domínio da caatinga, tá? A caatinga, galera, ela é o relevo predominante lá, um relevo de chapadas, com depressões também, tá? Também, assim, um pouco parecido com o do Cerrado. Ela fica mais localizada lá para a região Nordeste, tá? O clima é semiárido, é muito quente, é muito seco. A gente é um solo raso, um solo, como eu digo, ele não é muito profundo, você não tem um solo com muitas camadas, né? Ele é pobre em matéria orgânica, porém, tá? Porém, a gente tem uma coisa que é o seguinte, na Caatinga, se você tiver um programa de irrigação correto, você consegue plantar vinho. A gente tem uma produção dos vinhos até muito bons aqui do Brasil, não posso falar marca, mas a gente tem uma produção de uvas no sertão nordestino, tá? Grande problema da caatinga, eu vou te falar que é mais um problema social do que um problema ambiental, porque como por muito tempo ele foi um ecossistema muito seco, assim ainda é, né? Óbvio. Ele é muito seco e tal, e você não tinha como fazer grandes plantações, ele foi deixado muito de lado. E aí gerou vários problemas sociais e é meio que uma região esquecida pela, pela maioria dos governos. A gente teve até alguns governos que incentivaram muito a irrigação, transposição de rios e tal, mas assim, a gente tem a maior parte da população miserável do Brasil vive nesse sertão, né, nessa caatinga mesmo, lá para o interior, população muito sofrida, mas se você tem um programa de manejamento de água, né, um remanejamento de irrigação, é um solo que dá para se plantar muita coisa. Tá? É porque infelizmente, não temos incentivos, né? Porque a maioria dos governos atualmente não olha para o lado social, eles só olham para o lado econômico, de querer acabar com todas as riquezas que a gente tem, mas se a gente for olhar para a Caatinga, é um ecossistema muito rico, tá? E se ele for explorado de maneira correta, né? O que é também muito difícil, mas ele dá muitos bons frutos, a gente vai ver, tá bom? Porque ele, como aqui, ó, tá até aqui, ele é um solo rico em sais minerais, tá? Apresenta arbustos, as plantas com características são cactáceas ou xerófitas, né, que tem as folhas modificadas em espinhos, ou são suculentas, como a gente conhece, suculenta agora está super na moda para você decorar sua casa, né, porque ela armazena água nas folhas. Você não tem muita variedade, não sujeita a fogo, como o cerrado, né? E ocorre lá no sertão nordestino. Então, galera, aqui o mapa mostrando a Caatinga. A gente tem aqui a Caatinga aqui em amarelo e aqui o Maranhão é quase toda a transição entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Eu costumo falar que o Maranhão ele é um estado muito rico em biodiversidade porque ele pega praticamente 3 biomas. Tá? Ainda tem o bioma de zona costeira ainda, que é a parte do litoral dele. Né? Então, lá, se um dia vocês tiverem oportunidade de visitar, e visitar essa parte de mata, mais de ecoturismo, é muito legal, assim, dá para você ver vários ecossistemas ao mesmo tempo, assim, tá? Então, bom, a Caatinga, como eu falei, a maior parte dela é na região Nordeste, ela abrange o norte de Minas, aqui no norte de Minas a gente também tem um pedacinho da Caatinga, não que ela venha até o norte de Minas, mas a gente tem uma área de Caatinga no norte de Minas, tá? Possui um clima semiárido, tem um grande período de seca, onde a vegetação que tem folha perde as suas folhas, tá? E a gente fala que Caatinga em Tupi significa mata branca, porque por essa perda das folhas, das árvores que ainda têm folhas, e elas ficam com uma característica esbranquiçada.
E as plantas são adaptadas para suportar a pouca oferta de água que tem no solo, né? As raízes são até profundas, as folhas são modificadas em espinhos, sofreram modificação, né? Então, os espinhos seriam as folhas, que quanto menor a área dessa folha, menor a transpiração com o ambiente. Então, se uma planta tem uma folha muito grande, ela vai perder muita água para o ambiente. Se ela tem uma folha reduzida em espinho, ela perde muito menos. Mas também ela perde a capacidade de fotossíntese. Se você olhar o espinho de um cacto, ele não é verde, não tem clorofila, mas o caule sim. Então, aí quem faz a fotossíntese é o caule. E esse caule, ele é suculento, ele armazena água. Outras plantas têm, que a gente chama de suculentas, né? Como eu falei, que é a moda aí de ter em casa. Eu até tenho, mas não tá aqui no escritório. Tem as folhas mais assim, você consegue quebrar e ver água lá dentro, tá? Ela armazena água. Então, vamos lá. Aqui são mais exemplos de como esse solo é um solo mais arenoso, tem argila também, né? Mas as plantas são, a maioria do caule enterrado. Se você ver esse cacto aqui embaixo, a flor dele é isso aqui. Então, sai um pedacinho do caule com a flor, né? Isso aqui também é uma suculenta. As folhas do cacto são modificadas em espinhos, tem poucas árvores com folhas, tá? Aqui é uma planta bem conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, que é a tal da palma. É uma planta, no Nordeste, na Caatinga, você tem agricultores de palma já, porque ela se torna ração para boi, até rica em nutrientes, e na época de seca, são uma das poucas plantas que sobrevivem, né? Dependendo da seca, nem elas sobrevivem. Elas servem de alimento para o gado, né? E também, infelizmente, para a população. Tá? Muita gente que não tem o que comer, que vive assim, em estado abaixo da miséria, consomem essas plantas. Eles raspam, tiram os espinhos e fazem sopa disso, cozinha com um pouco de alimento que ainda tem, né? É muito triste. A Caatinga, assim, eu já tive a oportunidade de viajar pela faculdade de biologia, dependendo de onde você fizer. Não sei hoje em dia, né? Porque o governo está tirando incentivo das universidades públicas, mas eu fiz a universidade pública num governo que incentivava muito. Então, a gente conhece todos os biomas. Assim, a gente teve a oportunidade de fazer viagem para todos os biomas e conhecer eles de perto, né? E os impactos ambientais da Caatinga são as queimadas, porque é muito seco, então pega fogo muito rápido e tem pouca água, então o fogo se alastra muito rápido. O desmatamento, as caças predatórias e o pior da Caatinga é a seca e a fome. A Caatinga, galera, é um bioma assim, que ele é muito explorado pela questão artística, pela questão cultural, tá? Você tem inúmeros literários que escreveram sobre Caatinga. Por exemplo, o Cândido Portinari pintou esse quadro, um quadro que está até lá em Petrópolis, na minha serrinha, na minha terrinha, né? Que fala sobre os retirantes de Cândido Portinari, são os retirantes. Você tem uma migração muito grande, principalmente até na época do governo Vargas, né? Você teve muitas do Nordeste vindo para São Paulo, Rio de Janeiro porque era a capital, tanto que a primeira favela do Rio de Janeiro, que é a favela da Providência, né? Ela é formada. Você tem, se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando besteira, você tem a guerra em Canudos e muitas pessoas vêm de lá e aí vão sem dinheiro, vão morar nas periferias e aí surge a primeira favela do Rio de Janeiro, que é a favela da Providência, a comunidade da Providência ali no centro. As pessoas vinham para trabalhar nos grandes centros e moravam perto desses centros, né? No Rio. Então tem muitos filmes, o Alto da Compadecida, tem cada filme maravilhoso que fala sobre as questões sociais, a questão da Caatinga também. Então é muito legal. Quem tiver curiosidade pode me perguntar, que eu passo umas referências aí legais para vocês poderem conhecer, principalmente essa parte cultural que a gente tem em torno que é muito rica no nosso país, né? E que a gente tem em torno da Caatinga também. Tem muita produção nacional bem legal, assim, tá? Bom, aqui é umas imagens para falar da seca, do problema da fome e da pobreza, da miséria, que é assim absurda. A gente teve alguns programas de construção de irrigação, de transposição do Rio São Francisco, que eu sei que não é uma coisa boa, porque você vai ter impactos ambientais e tal,
mas é uma coisa que tem que balancear. Como é que vão ser impacto social e impacto ambiental? É muito difícil a gente conseguir, como eu falo, ter um sistema capitalista, que é o que a gente vive, a maior parte do mundo vive, e não ter desigualdades. É impossível, né? O capitalismo é um sistema desigual. Mas, assim, eu acho que você pode ter programas mais populistas, mais progressivas, que ajudem essas pessoas, né? Que você consiga manejar o meio ambiente de uma maneira mais sustentável, que vai ajudar todo mundo, de incentivo de agricultura familiar, de levar irrigação, de levar água para essas pessoas que são esquecidas, né? Que elas precisam só de um pouquinho de água para plantar o seu próprio alimento, muitas vezes. E muitas pessoas dessas, tem muita gente que é contra esses programas sociais de Bolsa Família e tal. Na época, eu lembro do lançamento do Bolsa Família, que as pessoas estavam criticando. Poxa, tem gente comprando geladeira com Bolsa Família. Caraca, gente. Primeiro que o Bolsa Família é mínimo. A pessoa precisa ter... juntar muito para comprar uma geladeira, né? Mas, assim, qual o problema? A pessoa nunca teve geladeira na vida, nunca teve uma TV na vida. Qual o problema dela usar isso para comprar, entendeu? A pessoa conservava carne quando tinha em banha, ou então você, entendeu? Tinha que botar para secar a carne no sol, encher de mosquito, encher de larvas, para poder cozinhar e comer depois, para poder conservar o mínimo, ou salgar aquela carne, né? Então, é uma região, o Nordeste, que eu sou apaixonada. Vocês sabem que eu falo, às vezes, muito mais do Nordeste do que da região Sudeste, Sul, que eu não gosto. Eu, assim, sou apaixonada. Se pudesse escolher um lugar, acho que eu moraria lá no Nordeste, não só pelas praias, não, mas eu acho que pelo povo, é uma galera muito mais acolhedora, muito mais gente boa que em muitos outros lugares aí, mas é um povo que sofre muito, sabe? E apesar de tudo, pelas pessoas que eu conheço, assim, um povo que tem muito mais, dentro das possibilidades dele, um senso crítico muito maior. Mas é isso, galera. Essa é a visão, assim, do Nordeste. Eu gosto de botar essas fotos para mostrar, assim, que é muito pior do que isso, tá? Bom, aqui é o que eu falei. Eles precisam de água, de incentivo, né? De planos que ofereçam para essas pessoas começarem a fazer alguma coisa. Dá água, dá investimento, começa a investir que dá certo. A gente tem um dos melhores vinhos que a gente produz no Brasil, tá? São produzidos no Nordeste brasileiro, no meio de uma caatinga. Irriga, dá incentivo que a galera faz, entendeu? Mas agora, então, muito menos. Bom, o próximo domínio, eu não posso ficar falando muito, mas eu fico muito chateada. Bom, são a mata dos cocais, tá? Mata dos cocais, para a gente poder ver, ela fica aqui no... Vou mostrar para vocês. Ué? Não é Mata dos Cocais, não, desculpa. Mata dos Cocais fica dentro das zonas de transição ali do Pantanal, tá? Então, na região pantaneira, aqui nas 6, e a gente tem aqui nessa regiãozinha aqui a Mata dos Cocais, tá? Que fica ali dentro. Então, ainda é uma região de agreste, tá? Você tem também a Mata dos Cocais ali e o Complexo do Pantanal. É uma região de transição com Cerrado e Amazônia, Mata dos Cocais, e embaixo dela o Pantanal, como eu mostrei para vocês. E aí, galera, o Pantanal Mato Grossense, localizado na região centro-oeste, engloba parte do estado de Mato Grosso do Sul. É a maior planície alagável do planeta. É planície, você quase não vê montanhas, uma ou outra só, tá? Sofre influência de vários ecossistemas, como eu falei, Amazônia e Mata Atlântica também. E você tem, assim, o maior lugar que tem mais espécies de jacarés no mundo, espécies de aves. Então, nossa, a região pantaneira de aves é absurdo. Capivara, o veado pantaneiro, que é esse aqui, tá? Várias espécies de Vitória régia, tá? É uma área, assim, que você tem na época chuvosa, alaga muita coisa, então você forma ilhas de vegetação. Então, você tem, às vezes, muita equipe de biólogos resgatando animais que ficam isolados em ilhas, porque vão ficar lá por muito tempo. Que é como, assim, como eu falei, o Brasil, ele chega a ser engraçado, porque no Pantanal, praticamente, você tem 2 estações, chuva e seca, tá?
né? Diferente de algumas outras. Aqui são mais imagens. Aqui, na imagem de cima, uma imagem da época de seca, não da época chuvosa, por incrível que pareça. Tá? Embaixo já é uma época chuvosa. E alguns exemplos de animais, tá? Que estão também em extinção. Tirando o tuiuiu, que é essa árvore aqui, que é típica do Pantanal, que provavelmente vocês já viram aí nos Globo Repórteres da Vida, Discovery Channel, nesses canais. A nossa onça pintada, tá? A foto linda, maravilhosa, que, assim, agora que estão liberando, né? Enfraquecendo as leis de caça, de exploração do meio ambiente, né? Você está tendo, assim... E às vezes nem precisa enfraquecer uma lei. Só você ter um discurso, né, de que qual o problema de caçar, qual o problema de que... Você não precisa ter uma lei, você tem um governante que tem esse discurso incentivando essa exploração, acabou, entendeu? Você não vai ter lei que se faça prevalecer. Não vai, não adianta. A lontra, tá, que a gente tem aqui de água doce, que é aquela que fica boiando para cima com o filhotinho aqui abraçado nela, que são animais extremamente violentos, eles mordem, apesar de eles serem lindos, né? Eles são difíceis de capturar numa imagem, assim, tem que ser de longe, tem que ter um zoom muito bom, que são animais bravíssimos. Às vezes você consegue chegar mais perto de uma onça do que de uma lontra. São animais bem agressivos, principalmente quando estão com a cria deles. Os jacarés, né? Jacaré do papo amarelo, várias espécies de jacarés e de aves também. Muitas aves utilizam essas ilhas como viveiro, como reprodução. Então, você tem ali aves migratórias que vêm de várias partes do mundo para poder fazer os ninhos ali no Pantanal, que você tem uma floresta densa, tá? E os impactos. Economicamente, pela pecuária, ele vem sendo explorado muito. Extrativismo animal, ecoturismo, né? Aquela região ali de Bonito, no Mato Grosso, pega parte do Pantanal. Eles estão estudando ali a quantidade de turistas que eles podem deixar por dia. Agora, pirataria de animais e de plantas é absurdo, principalmente de aves, gente. É uma pirataria absurda que fazem lá. Construção de garimpos, que a gente sabe ele tem uma grande exploração de garimpos, e caça predatória, né? Caça e pesca predatória no Pantanal é absurda também. Bom, a Mata dos Cocais, a gente tem ali, ela situa-se entre a floresta amazônica e a caatinga, de lá para cima, pega a região ali do Tocantins e do Maranhão, lá em cima, tá? Você tem o babaçu, o buriti. Essa imagem aqui é do buriti, tá? Você tem uma empresa aí que fabrica um óleo de buriti para você usar como cosmético, tá? É o óleo dessa planta, que é uma planta muito oleaginosa, esse aqui é o fruto do buriti, eu peguei, estava dentro d'água, esse pedacinho que foi o que eu comi, minha mão ficou cheia de óleo, ele não é muito gostoso para comer assim. Tem o doce de buriti, que não é tão doce, mas ele é muito gorduroso, tá? Eu peguei, estava com uma pessoa local, né, uma amiga minha que mora lá, ela falou assim, Mary, você já viu o fruto do buriti? Eu falei, não, já usei várias coisas de buriti, sabonete, creme, mas nunca vi o fruto mesmo. E ela me mostrou, ela falou assim, come que ele é gostoso. Eu tenho uma casquinha, ele é duro por dentro, é um coco, né, vem de uma palmeira. Temos aqui esse macaco aqui, que é o cuchuí, e a arangatanga, que não é uma arara, né, é uma arangatanga, que vive comendo os frutos desse buriti. Provavelmente o fruto do buriti foi... Eu peguei lá porque ela deve ter jogado dentro do rio, tá? Bom, e aí, para a gente fechar, a gente vai para as pradarias, né, que são os pampas gaúchos, tá? Ou campos sulinos, que é da região sul. Eles são assim campos mesmo de gramíneas, você vai ter uma ou outra ilha de vegetação, que a gente fala, mas o clímax deles lá são as gramíneas, já cansei de falar isso para vocês. E aí, uns animais típicos de lá são a preá, o ratão do banhado, que é esse animal aqui, parece uma capivara, mas é parente só da capivara, tem esses dentões aqui. Tá? Eles vivem nas partes mais alagadas, várias cobras e tal. É muito explorado pela pecuária, agricultura intensiva, e aí essa agricultura intensiva ela provoca erosão, queimadas também, e caça predatória. Tá? Agora a gente vai terminar.
que é a mata de araucária, que também é ali no sul, ali junto com o Paraná, tá? Você tem por Rio Grande do Sul os Campos Sulinos, mais voltado ali Paraná e Santa Catarina, que tem tanto a mata de araucária quanto mata atlântica, tá? Você tem essa mata que são conhecida por essas árvores enormes aqui, que são as araucárias, que a gente chama também de, tem pinheiro do Paraná, que é outro nome que a gente dá para ela, e que é muito comum lá a alimentação dessa semente aqui, que é o pinhão, tá? Que é a semente desse pinheiro, que a araucária ela é um pinheiro, nasce uma pinha fecundada, aquela parte da pinha aumenta e vira o pinhão, tá? E a gente tem uma grande quantidade de aves lá também, e tem a maior ave das Américas, que é a gralha azul. Tem muito tatu, coati, gato do mato, tá? Que tá pequenininha, mas é essa ave aí, tá? E os impactos ambientais de exploração madeireira, desmatamento e caça. Tá bom, galera? Então, a gente fecha a nossa parte de biomas, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, principalmente as partes dos biomas mais impactados, que é os que mais caem em prova de concurso, tá? Tanto na parte de biologia, quanto a gente não sabe aí como é que vai vir uma redação do Enem, né? Então, eu acho que essas partes de meio ambiente, a gente viu igual, existem partes de biotecnologia também, que conversam muito, são áreas muito críticas, né? Que dá para a gente puxar bastante coisa aí de relações culturais, sociais, relações de meio ambiente, né? Para vocês poderem ter bagagem para poder fazer uma prova de redação e, logicamente, a prova de biologia, né? Então, beijo e até a nossa próxima aula.